Já é o nosso terceiro encontro falando sobre essa carta, e parece que até hoje a gente não sai. Aliás, a gente não saiu até hoje do capítulo 1, né? Mas torço para que agora a gente consiga caminhar mais rápido na carta. Então, Filipenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 8. Você me ajuda? Quero, por favor. Todos encontraram? Filipenses capítulo 1, a partir do verso 8. Nós vamos ler até o verso 11. Diz assim então: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar antes de começarmos a nossa exposição? Senhor nosso Deus e Pai, nós ainda, Senhor Deus, em espírito de culto, agradecendo por tudo que o Senhor fez, agora nós nos colocamos para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, abra o nosso coração para a Tua mensagem. Seja conosco, fala conosco, nos ensina, nos exorta. E essa é a nossa oração, fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Aqui a gente vai. Obrigado. Então, como já temos exposto, a carta de Filipenses ela tem um propósito muito bonito. É Paulo agradecendo por ter recebido uma oferta. Mas nós sabemos também que Paulo escreve para corrigir alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Questão de orgulho, questão de desunião. Tínhamos ali duas irmãs, Paulo narra isso no capítulo 4, duas irmãs que, como ele fala, outrora foram cooperadoras comigo no Evangelho e que, por alguma razão, agora elas não estavam mais em paz, né? Evódia e Sintique. E questão do orgulho, né? Já tinha falado, quando no capítulo 2, aliás, no final do capítulo 1 e parte do capítulo 2, ele evoca aqueles irmãos, vivam de forma digna do Evangelho, tenham a humildade de Cristo. Então, Paulo quer corrigir, ele quer educar a igreja de Filipos. É uma igreja que para ele é muito cara, é uma igreja que para ele é muito importante. O próprio contexto do nascimento da igreja foi um contexto muito diferente para Paulo também. Né? Atos 16 narra, e não vou falar de novo. Então, nós temos aqui um pastor escrevendo a uma igreja que, como nós vimos na nossa última exposição, era cooperadora de Paulo. E aí nós vimos, então, como ela cooperava com Paulo. Nós temos uma igreja pobre que, desde o primeiro momento em que, ouvindo a mensagem do Evangelho, ouvindo a pregação do apóstolo, se colocaram ao lado dele, se colocaram em parceria com Paulo. E como que essa parceria se dava? Por meios financeiros. O contexto da criação aqui, da criação da carta, da escrita da carta, é Paulo preso em Roma, que recebe mantimento, recebe uma oferta para permanecer vivo da igreja de Filipos. Mas nós vemos que essa não é uma atitude só da igreja somente com Paulo. Em 2 Coríntios nós vimos, eles também juntaram a oferta para ajudar uma outra igreja, a igreja de Jerusalém, que estava também enfrentando problemas. Então, há da parte dos filipenses esse amor à obra de Deus, em que eles investem, de fato. Há também um outro comportamento que Paulo vê na igreja de Filipos e então percebe esse comprometimento deles. Eles oravam por Paulo também.
E eles sabiam e Paulo sabia que esse apoio espiritual da igreja de Filipos era parte importante do seu ministério. Ele sabia que sem o apoio da igreja, que sem o amor dessa comunidade, seria ainda mais difícil espalhar o Evangelho, pregar o Evangelho. Além disso, Paulo os elogia porque eles se juntaram à luta do apóstolo para pregação e evangelização. Eles não somente financiavam as viagens missionárias de Paulo, mas eles também se juntaram a essa luta na pregação do Evangelho verdadeiro. A mensagem apostólica do Jesus Cristo, homem, que é Deus, morreu por todos aqueles que creem nele, levando sobre si os pecados de toda uma humanidade eleita. Então, além de tudo o que a igreja de Filipos já cooperava, eles ainda lutavam pela pureza da mensagem. E isso então faz com que Paulo olhe para aquela igreja e dê testemunho: vocês de fato foram convertidos. O Deus que começou a boa obra, Ele de fato terminará. Deus está ativamente trabalhando no meio de vocês. Da mesma forma como Deus está ativamente trabalhando no nosso meio. Quantas coisas já fizemos, quantas coisas já foram feitas. Então Paulo continua a sua mensagem, a sua saudação, a sua ação de graças. E veja no verso 8 como ele expressa o sentimento que ele tem por aqueles irmãos. Pois minha testemunha é Deus. Certamente alguns comentaristas chegam a dizer que, de certo, havia alguns problemas de liderança nessa igreja. E provavelmente havia alguns ali dentro que questionavam esse sentimento de Paulo. Afinal de contas, dinheiro está envolvido. Então é muito natural ao coração humano, pecaminoso, olhar para essa situação e dizer: não, todas essas coisas bonitas que Paulo fala a respeito de nós, é porque a gente dá dinheiro para ele. O que é que Paulo então faz? Olha, eu evoco por testemunha o próprio Deus de que eu não estou mentindo. Eu tenho saudade de estar com vocês. Saudade que tenho de todos vocês. Então percebe o coração pastoral de Paulo aqui. As coisas que ele está falando, as coisas que a carta trata, são coisas que vêm do coração de um pastor que ama de fato essa igreja. Mas é um detalhe muito interessante nesse verso 8, que ele fala: pois minha testemunha é Deus, a saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Essa expressão, terna misericórdia, a Ara traduz dessa maneira, e numa tradução literal seria algo como nas entranhas de Cristo Jesus, nas profundas, no profundo do ser de Jesus. Eu amo vocês com o sentimento que há no coração de Jesus. Paulo aqui então está mostrando essa relação pastoral de Cristo e a própria igreja. Vocês são amados por Cristo, e por eu amá-los e amar a Cristo, e nós estarmos nessa relação mística, diferente, estamos em Cristo, mas também estamos na igreja, nós somos corpo e Cristo é a cabeça, estamos interligados, igual aquele hino: como o corpo, assim bem ajustado. Então o amor que Paulo despende, o amor que Paulo dá a essa igreja, é o amor que vem das entranhas de Cristo. Em outras palavras, é o amor que vem do coração de Jesus. A ação de pregar e desejar o melhor à igreja, isso vem do próprio coração de Jesus. E é interessante Paulo falar: eu amo vocês com o amor de Cristo, tendo por testemunha o próprio Deus. Não estou mentindo. É genuíno o sentimento. E essa é uma das marcas da vocação pastoral. Nós amamos a igreja. Amamos cada um de vocês.
Mas por que Paulo está falando isso então? Por que Paulo está tão dedicado a mostrar o amor dele por aqueles filipenses? Porque ele ora por eles, verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Por que eu deixei esse trecho aqui separado, ao invés de pregar tudo junto e já terminar a saudação de Paulo? Porque esse texto aqui ele é composto de frases muito difíceis de Paulo. A primeira delas era essa, de na terna misericórdia de Cristo. E vocês percebem que a tradução em português ela não faz jus ao sentimento que Paulo estava querendo mostrar para aquela igreja. Era um sentimento profundo. Sabe quando você fica nervoso com alguma coisa e seu estômago começa a doer? Ou então você fica estressado, com raiva de alguma coisa e parece que seu coração vai sair pela boca? É essa mesma sensação que Paulo está mostrando aqui. Eu amo tanto vocês que isso parece que sai do meu estômago. Da mesma maneira que Cristo ama vocês. E então nós temos essa. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção. Quando Paulo fala de amor, e aí eu quero pedir aos irmãos que abram comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Quando Paulo fala de amor, o comentarista ele faz uma observação interessante disso daqui. Primeiro, que percebam que Paulo não está dando um objeto a esse amor. Paulo não está falando que o vosso amor pelos seus irmãos, que o vosso amor pelos vizinhos, que o vosso amor por Cristo ou por Deus aumente. Ele está falando de amor. Ele está falando, ele não define o que é esse amor. Então o que a gente pode pensar? Que Paulo está falando dessa razão cristã de amar a Deus e amar ao próximo. Isso é inegável. Um dos distintivos da fé cristã é o amor. Nós amamos a Deus, amamos nossos irmãos, da mesma forma amamos a igreja, amamos nossa família. E porque nós amamos, nós então queremos glorificar a Deus, não é verdade? Não é assim que funciona o nosso amor cristão? É ou não é? Mas então, em 1 Coríntios, o que Paulo fala a respeito de amor? Lembrando que 1 Coríntios, a igreja de Corinto é uma igreja muito complicada, é só você dar uma lida na carta. Você vai ver ali problemas escabrosos, coisa de doido. Então chega o capítulo 13, em que Paulo, feita toda a lista de tudo que a igreja de Corinto tinha de defeito, o que ele fala? Isso, o que vai resolver é o amor. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como símbolo que retine. Então, ainda que eu tenha amor e tenha conhecimento espiritual, transcendente, ainda que eu receba uma outra mensagem de um anjo, claro, não, mas isso vai fazer dele maldição, mas ainda que eu seja o melhor dos melhores, o mais espiritual, o mais próximo de Deus, se tudo que eu fizer, tudo que eu comunicar não tiver amor, eu vou ser como o bronze que soa, ou o símbolo que retine. A imagem é de um sino sem aquele negocinho do meio para fazer o barulho. Você chacoalha, como é o nome? Badalo. É um sino sem badalo. Você chacoalha, não faz barulho, não produz nada. Então, toda verdade comunicada sem amor, todo conhecimento comunicado sem amor não vale nada, é só palavras ao vento. Verso 2: E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então perceba que toda a ação, todo exercício cristão, a vida cristã, com todas as suas conquistas, se elas não tiverem envoltas em amor, como um bombom, embrulhado no amor, não é nada, é exercício de vaidade,
E ele continua: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E então agora ele começa a dizer o que o amor é. E aqui é interessante a diferença do original para o português. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós vemos Paulo dando adjetivos ao amor. Ele é paciente, ele é benigno, ele não é soberbo. Quando nós olhamos no grego, então, o que a gente vê é Paulo dando verbos ao amor. É Paulo dando distintivos, é o que o amor é. Não são qualidades, é o que o amor é. Então o amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúme, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera e nem se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem fé, esperança e amor. Mas, dentre esses três, o maior destes é o amor. Então veja só. Paulo está colocando o amor aqui como um pacto. Você dizer eu te amo para um irmão, para o seu marido, para a sua esposa, você está firmando um compromisso. Eu tenho esse compromisso com você, de te dar algo que seja paciente, benigno, que não arde em ciúmes, que não se ufana e nem se ensoberbece. Eu estou fazendo um compromisso com você de te amar. Ao contrário do que a gente pensa que o amor então seja um sentimento, como que um Pokémon que evolui da paixão, o amor é um compromisso baseado numa aliança. Qual aliança? Que aliança que existe, por exemplo, entre eu e o Mateus, entre eu e o Luciano, entre o Emerson e o Cláudio? A aliança que temos em Deus. O pressuposto de estarmos nessa aliança já é um sinal de um compromisso de amor. Eu dizer que estou em Cristo e reconhecer que o meu irmão está em Cristo é acreditar que existe isso daqui entre nós dois. Essa relação compromissada a partir de uma aliança. Então, quando Paulo fala que agora podem voltar lá para Filipenses. Então, quando Paulo fala de um amor que aumenta mais e mais, Paulo está falando aí justamente disso daqui. Nós vimos em 1 Coríntios. Desse compromisso. Simples, prático. Mas veja bem, veja que Paulo ele não fala somente de amor. Ele não está preocupado só com que os filipenses amem mais e mais. Pelo contrário, ele coloca dois limitadores a esse amor. Ele coloca dois limites nesse amor. Porque amor por amor não é amor. E amor pode ser facilmente influenciado para o mal. Sabemos disso. Nossa sociedade, o mundo, a cultura, ela esbanja amor. Mas olha o amor que se tem. Então, quais são os limitadores que Paulo coloca nesse amor? Olhem comigo. Que o amor aumente mais em pleno conhecimento. Paulo não está falando de um amor cego, de um amor irracional. Antes ele está falando de um amor que é crítico. Ele procura conhecer mais e mais. Ele procura conhecimento. Ele não se satisfaz em conhecer pouco.
Ele não se satisfaz, por exemplo, em ouvir a palavra de Deus somente um dia na semana, por meia hora. Ele não se satisfaz em só ouvir uma música. Ele quer mais. Ele deseja mais. Então ele vai procurar conhecimento. Ele vai querer conhecimento. Desse modo, podemos tranquilamente dizer que o desejo de Paulo para aqueles irmãos é que transbordasse neles um tipo de conhecimento que não fosse soberbo e que também não fosse inútil. Meus irmãos, qual é o propósito da teologia? Qual é o propósito do conhecimento de Deus? Qual é o propósito de conhecermos a palavra de Deus? De procurarmos, como igreja, exposições bíblicas. De procurarmos, como igreja, densidade nos nossos ensinos. Qual é o propósito disso? Adorar a Deus melhor. Deus se revela para a gente poder adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso que Ele se mostra. Não é Cristo o pináculo da revelação? Não é Cristo a imagem exata do ser de Deus? Por que Ele faz isso? Por que Ele se revelou de forma perfeita e completa através de Cristo? Para que nós pudéssemos adorá-lo em espírito e em verdade, conhecendo Ele. Então não basta simplesmente dizer que eu amo a Cristo. E não estudar, não querer conhecer aquilo que esse Cristo que você diz amar, entregou. E não é simplesmente conhecimento teológico, de forma alguma. Mas é pensar, de fato, na doutrina. É no dia mau, você não querer ouvir o coach do TikTok ou do Instagram, mas lembrar da doutrina do Evangelho. É lembrar do que o Cláudio ensinou aqui hoje de manhã, justificação pela fé. É diante da miséria do pecado eu lembrar, não sou salvo pelos meus méritos. Encontrar paz, procurar paz na verdade bíblica, na revelação de Deus. Então perceba que o amor, ele não é cego nem egoísta. Ele é esse compromisso com o próximo e com Deus, mas que busca conhecer mais de Deus. Paulo também traz outro controlador para o amor, percepção. Como assim? O que é isso? No original, percepção está acompanhado pelo adjetivo tudo, indicando a amplitude dessa percepção. O apóstolo está dizendo da capacidade que todo cristão deve ter de tomar decisões morais adequadas em meio a uma vasta gama de escolhas diferentes e difíceis que constantemente se apresentam a nós. Paulo está falando então, irmãos, eu oro para que o amor de vocês aumente, para que vocês amem conhecer a Deus, e que dessas duas coisas brotem em você capacidade para discernir entre as áreas cinzas da vida. Do que Paulo está falando então? Maturidade. Eu espero que vocês cresçam na fé, cresçam em maturidade, sabendo conhecer o que é melhor naquilo que é bom, sabendo andar no que é certo e correto. Então veja, o amor, portanto, embora esteja constantemente crescendo, ele continua sendo regulado pelo conhecimento e pela percepção. Essas coisas, delimitando o amor e buscando coisas mais excelentes, mostra essa capacidade do cristão de olhar e saber dizer o que é bom e agradável, e além disso, colocá-las em bom uso no desenvolvimento de uma moralidade verdadeiramente cristã, sem o uso da força do braço e sem o uso da lei, o que seria um legalismo exacerbado, mas baseado em amor.
Se alguém então perguntasse, de onde vêm esses dois reguladores do amor cristão? Se a gente respondesse, vem de Deus, nossa resposta estaria meio certa. De fato, ela vem de Deus. Porque, mesmo o conhecimento sendo a revelação dele, ele ainda é transmitido de geração em geração, pelos ministros da igreja. O fato de você vir à igreja, de você ouvir a palavra de Deus, uma exposição bíblica, o fato de você participar da EBD, o fato de você andar com cristãos mais maduros na fé, gente piedosa, gente com caminhada, todas essas coisas também gerarão amor, maturidade. Conhecimento que controla o amor, portanto, é aquele que é aprendido ao ouvir e responder à vontade de Deus. E a percepção, embora também possa ser considerada um dom do Senhor, e que nós devemos buscar em oração, em certo sentido ela então é um gosto moral, que só pode ser adquirido e desenvolvido pela experiência. Por isso, jovens e adolescentes, conheçam os anciões da igreja, conheçam os homens e as mulheres piedosas que nós temos aqui. Por isso, adultos, conversem entre si, façam amigos aqui dentro, se abram. Há muito conhecimento aqui nessa igreja, há muito conhecimento na história de vocês. Há cristãos maduros aqui. E nós só poderemos desenvolver esse gosto moral andando junto, conhecendo, ouvindo a palavra de Deus. Mas veja que Paulo, ele não está interessado somente nesse aumento desse amor regulado. Ele quer que esse amor aumente, porque veja o verso 10. Para que aqueles cristãos pudessem aprovar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então veja que Paulo ora para que esse amor aumente por dois motivos. Primeiro, para que eles saibam como fazer as melhores coisas possíveis e para que eles próprios sejam as melhores pessoas possíveis. A fim de que vocês aprovem o que é excelente. Paulo expressa o primeiro desses propósitos com uma frase que é mais uma das expressões difíceis. Esse verbo aprovar pode significar tanto testar ou examinar, ou então provar por meio de teste, como alguém que testa o metal para fazer uma peça de ouro. Esse distinguir, o melhor entre os bons, é uma tarefa realmente difícil. Por isso, o amor aguçado pelo conhecimento e pelo discernimento é para Paulo o requisito supremo para adquirir um senso do que é vital e escolher entre aquelas coisas que em si mesmas podem ser moralmente indiferentes. Sabe aquela historinha de não é bem assim. Talvez seja bem assim, e o que nós, como cristãos, precisamos fazer é pensar a respeito, meditar, o que a palavra de Deus fala, o que esse comportamento significa, e qual a decisão que eu tenho que tomar. Em outras palavras, nada é leve para o cristão, antes tudo é avaliado. Os filósofos, na busca pela verdade, eles não conseguiram definir o que é. É como se eles tivessem sido colocados num quarto redondo, todo escuro, preto, e eles não conseguissem enxergar nada. Então, tateando a parede, tentando encontrar uma saída, eles estão dando voltas e voltas e mais voltas, tentando encontrar, definir o que é verdade. Por causa disso, que hoje você vê que não existe verdade, existe verdades, a minha verdade. Por isso que hoje alguém que fala, eu sou um cachorro, pessoas aceitam, é a sua verdade. Não, eu me sinto uma vaca. É a sua verdade. E por causa disso, cada vez mais esse sentimento de antítese tem sumido. O que é a antítese? É o contrário da tese.
O que é tese? Se alguém chega para você e fala, eu sou homem, aliás, imagine, eu chegando em você e digo, eu sou homem, essa é uma tese. O que seria uma antítese? O contrário disso, eu não sou homem. Se alguém diz, então, existem verdades, essa é a tese. Qual que é a antítese, então? Não, existe verdade. Está difícil ou não? Pegou alguma dúvida? No mundo de hoje, o que menos se tem é a antítese. Não se discorda mais, porque existem verdades. Quando Paulo fala de um conhecimento cristão, um amor cristão, maduro o suficiente para conseguir estabelecer antítese, ele está falando, olha, vocês são capazes de discernir aquilo que é bom, aquilo que é mau, aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Porque senão, a gente colocaria tudo no balaio da graça comum. E então a gente ia nadar de braçada nesse mundo. E aí, então aquele texto de Paulo, nada me é ilícito, a gente esqueceria do resto. Perceba como o amor cristão ele é um definidor do comportamento cristão. Da forma como nós agimos entre nós, da forma como nós agimos com Deus, mas também na forma como nós adquirimos conhecimento do mundo. Nós analisamos, nós olhamos, provamos, e só assim podemos dizer, isso daqui não serve, isso não presta. E então Paulo ainda dá 3 adjetivos àqueles que recebem esse amor, que são alvos desse amor. Todas essas coisas é para que os cristãos aprovem as coisas excelentes e possam ser sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Essa palavra sincera, ela tem uma história engraçada, uma história interessante. A etimologia, a construção dessa palavra. Alguns dizem que ela provém quer ver? Que ela vem de uma outra palavra, até conhecida por nós, hélios, o gás hélio, o hélio, sol. Ela provém dessa palavra e significa o calor e a luz do sol. E ela se junta então com uma outra palavra grega que traz o sentido de julgar. Então, originalmente, ela tinha esse sentido de trazer as coisas à luz para que se pudesse ver essas coisas. Por meio do uso, a palavra então passou a significar imaculado, aquele que está na luz. E desde a época de Platão, um importante filósofo, essa ideia de imaculado ou de limpeza no âmbito físico passou a ser considerado pureza no âmbito moral. Em outras palavras, Paulo está dizendo que vocês cresçam e amadureçam de tal forma que não haja nada que fale contra o testemunho de vocês. Que ao falar o nome de vocês, que não tenha nenhuma mácula, nenhuma mancha ligada a isso. É aquela história de ter nome na praça, de saber que se antigamente tinha aquela coisa de quando você queria firmar, ao invés de dar a sua palavra, você arrancava um fio do bigode, e isso valia. Paulo está querendo dizer que vocês nem precisem arrancar o bigode. É a concordância com o que Cristo fala, que a palavra de todo cristão seja sim, sim e não, não. E o que passar disso seja procedência maligna. E ele ainda continua sendo inculpáveis. Essa palavra inculpável aqui também ela tem uma formação interessante. Ela vem do verbo que no grego ali trazia aquele sentido de colocar pedras no caminho dos outros para que eles viessem a tropeçar. Só que ela foi juntada a um A negativo, como por exemplo um ateu, um que não crê em Deus. Então esse inculpável para o dia de Cristo é aquele que não coloca pedras nos caminhos dos outros para que eles viessem a tropeçar.
É para que você, cristão, não seja escandaloso dentro da igreja. Que pessoas não venham questionar a respeito de Deus por causa do seu comportamento. Que pessoas não venham a duvidar da obra que Cristo tem feito no meio da igreja por causa do seu mau testemunho. O amor cristão é para isso. É para que nós, diante da santidade de Deus, amando Ele, andemos melhor. Vivamos melhor. E Paulo entende que isso tudo está temporalmente inclinado. Tudo isso é para o dia de Cristo. Sermos pessoas boas, de bom nome, de boa índole, que ama, que faz caridade, que busca em tudo que é possível glorificar o nome de Deus, isso não é um exercício vão. Isso, meus irmãos, é para o dia da volta de Cristo. Isso vai ser contado como joia preciosa. Fazer o certo pelo certo, meu irmão, você não está perdendo tempo. Buscar viver em santidade, buscar adorar a Deus, isso daqui não é perca de tempo. E às vezes, aquela questão de, nossa, está demorando demais, já está há 2000 anos prometido e não volta, tudo isso daí pode te desanimar, e desanima de fato. Aí junta a velocidade do dia, o dia está passando rápido demais, as coisas estão acontecendo rápido demais, muita tragédia, muita coisa ruim, gente corrupta prosperando, e a gente fica naquela, qual é o sentido então de continuar esperando? Meus irmãos, nós temos um fim, a nossa fé tem um fim. Todas essas coisas que nós fazemos e devemos fazer em amor, todas elas são para o dia da volta de Cristo. Fica firme, mais um pouco, igual aquele filme do Nemo, Adore, continue a nadar, continua, mas veja que Paulo não está somente dizendo isso, continuem, não, antes vivam essa realidade, amem a Deus, amem a igreja, amem o seu próximo, trabalhem ativamente. Você que conhece, ajude o que não conhece. Você, maduro, ajude o imaturo. Venha para a igreja, trabalhe com a igreja. E eu quero lembrá-los, eu sei, em todas as exposições eu vou lembrar disso, eu estou falando àqueles que foram machucados e àqueles que ainda não passaram por isso. Meus irmãos, é a obra do próprio Deus. E se nós achamos, não preciso fazer nada, porque já tem muitos voluntários, meu irmão, deixa eu te falar, você não é um voluntário. Você está compromissado com a obra de Cristo. A partir do momento que você disse, eu o confesso como meu Senhor. Você é parte dessa engrenagem. Você é parte desse sistema. E disso tudo, pelo menos, comece a orar pela igreja. Sei que há coisas que cada um aqui pode fazer. Talentos que só você tem. Que seriam muito úteis ao corpo da igreja. Mas se você ainda não se sente pronto, se você ainda não se sente preparado, acha que precisa crescer, acha que precisa melhorar, irmão, então ore pela igreja. Ore por aqueles que cooperam, que trabalham, que fazem aqui. Eu ia expor o verso 11, mas eu já passei e muito do meu horário. E mais uma vez nós não saímos desse texto. Mas na próxima vez eu já não vou pregar aqui, então podem ficar tranquilos. Então, meus irmãos, eu quero encerrar dessa maneira. Esse olhar de Paulo para a comunidade, esse olhar de Paulo para a igreja, para cada um dos seus membros, isso não deve ser algo que a gente exclua só para os líderes,
para os presbíteros, para o pastor, para o seminarista. Isso tem que ser algo que nós, como participantes disso, assumamos para a gente também. É olhar com amor e desejar que cresça o amor em nosso meio. Mas é também se preparar e promover um ambiente em que esse amor possa crescer em conhecimento. E maturidade tal a ponto da gente, como eu falei na nossa última exposição, a gente alcançar um nível de crescimento tão bom, que aquelas perguntinhas, pastor, isso pode, isso não pode, a gente já nem se preocupe mais com isso. Mas antes disso, a gente se pergunte como nós podemos resolver tal problema do nosso bairro. Como nós, Igreja Presbiteriana do Vera Cruz, sabendo que existe um problema, como nós podemos ser luz no bairro. Como nós podemos mudar a vida daqueles que nos veem. Vou explanar o Luziano. O Luziano fala que quando ele passava a tarde aqui, geralmente alguém vinha e perguntava: vocês estão construindo um banco? Que isso daqui não seja a impressão, diz que isso daqui não seja um banco. A hora que colocar os vidros ali, vai ter um símbolo Chevrolet enorme, é uma doação. Então, que eles não achem que isso aqui é uma concessionária, que eles saibam que isso aqui é uma igreja. Que nós possamos crescer em amor. Firmar e viver esse compromisso. Eu te amo não porque eu tenho esse sentimento, essa volição por você. Eu te amo porque somos parte da mesma aliança. E por causa disso eu emprego tudo o que eu tenho para ajudá-los. Pelo amor de Deus, eu não estou me vangloriando, não pensem mal. Mas que haja em nós esse Espírito, que possamos trabalhar e ajudar uns aos outros, até a volta de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então para encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pela obra que o Teu Filho Cristo fez, que nos permite viver essas verdades aqui hoje, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pois o Senhor tem sido bondoso, misericordioso e maravilhoso conosco. Tem, Senhor Deus, nos ajudado de diversas maneiras, de inúmeras maneiras, Senhor Deus. Os Seus livramentos são incontáveis, meu Pai. Obrigado, Jesus, por mais essa semana, Deus. Nos despeça em segurança. Nos leva, Senhor Deus, em paz, nos protegendo de todo mal, como o Senhor já tem feito. Afina e apruma, Senhor Deus, a nossa fé. Que nós possamos olhar para a Tua eternidade, Senhor Deus, com esperança, sabendo que passe o tempo que for, a Tua eternidade ela é muito maior e melhor. Aguça, Deus, o nosso amor, o nosso conhecimento e nossa percepção, para que possamos, Deus, viver como aqueles que Te glorificam. Essa é a nossa oração e fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Então, antes de nós encerrarmos,